Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o Fábio Jacob e o presidente Lula deu uma entrevista onde comentou aí a intenção dos bolsonaristas de mudar a lei da ficha limpa para tornar o Bolsonaro elegível em 2026. E além disso, ele comentou também os projetos ali de anistia para os presos do 8 de janeiro. Além disso, ele deu, olha, para mim a notícia mais importante desse vídeo é essa. Ele deu uma declaração importantíssima defendendo a exploração do petróleo ali na bacia Foz do Amazonas, que é um assunto muito polêmico, gerou já muita briga ali com a Marina Silva e tal, enfim. Já volto com tudo isso, mas antes quero pedir aqui o seu like, o seu comentário, todo tipo de engajamento ajuda demais aqui o canal. Tá certo, pessoal? Vamos aqui então, sem muita enrolação, pro react dessa entrevista do Lula. São 3 minutinhos, é um trecho longo até, só que, olha, vale a pena, viu? Vamos lá. Edilene aqui outra vez, só para... Acredito que a gente já esteja caminhando um pouquinho para o encerramento, então vou fazer minha última pergunta. Qual que é a prioridade do governo federal no Congresso Nacional de pautas a serem aprovadas? E existe uma conversa de que há uma mobilização da oposição para alterar a lei da ficha limpa e reverter a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, colocando ele na possibilidade de, inclusive, concorrer em 2026, possivelmente contra o senhor. Queria saber a posição do senhor sobre esses dois assuntos, diretamente sobre o que vai ser a prioridade no Congresso Nacional e o principal desafio, e sobre a reversão da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. As pessoas são muito interessantes, né? Nem terminou o processo, as pessoas já querem anistia. Ou seja, eles não acreditam que são inocentes? Aqui, olha, só fazendo uma ressalva, o Lula vai repetir esse argumento várias vezes. Isso aqui ele fez uma bagunça, porque o projeto de anistia, a princípio, é para os presos do 8 de janeiro. Esses já estão muitos aí condenados, 17 anos de cadeia, 14, 12, enfim. Esses já estão condenados sim. A gente sabe que, no fundo, esse é um projeto que, beleza, visa anistiar eles, mas visa chegar nos futuros condenados pela trama golpista. O Lula ele faz essa associação, só que aqui realmente é uma confusão da parte dele. Eles deveriam acreditar que ele foi inocente e não ficar pedindo anistia antes do juiz determinar qual é a punição, ou se vai ter punição. O que nós estamos garantindo é um processo de julgamento altamente democrático, em que eles têm todo o direito de defesa. Agora, quando as pessoas nem foram condenadas e estão pedindo anistia, é porque as pessoas estão se condenando. Eles acham que fizeram exatamente aquilo que a justiça está dizendo que ele fez. Então, primeiro, espera o julgamento, se defendam, vai ter uma condenação, você ou não, vocês terão o direito de se defender, haverá o direito de defesa que nunca houve para mim, para ele vai haver. E se a justiça entender que ele pode concorrer às eleições, ele pode concorrer. E se for comigo, vai perder outra vez. Se for comigo, vai perder outra vez. Porque eu estou te dizendo uma coisa de ler. Não há possibilidade de a mentira ganhar uma eleição nesse país. Não há. Não há possibilidade dos blefadores, daqueles que não têm nenhum respeito, sabe, pelas crianças que ficam na televisão, que ficam na internet acompanhando a mentira deles. Não tem. Então, sabe, eu estou muito tranquilo com relação a isso. Quem vai decidir o processo é a justiça. Quem vai absolver ou condenar é a justiça. Depois que isso acontecer, vamos ver como é que nós vamos fazer. Eu acho que quem tentou dar um golpe, quem articulou inclusive a morte do presidente, do vice-presidente, do presidente do Tribunal Eleitoral, sabe, não merece absolvição. Eu acho. Eu digo todo dia, por menos do que o que eles fizeram, muita gente no Partido Comunista foi morto. Por menos do que eles fizeram, muita gente foi preso. Por menos do que eles fizeram, o Prestes passou 50 anos prestando contra a justiça brasileira. Eles tentaram dar um golpe, anunciar e preparar a morte do presidente da República, a morte do vice-presidente da República, a morte do presidente do Tribunal Eleitoral, e acha que são inocentes. Olha, não tem sentido. Eles que paguem pelas mazelas que eles fizeram. Se for inocente, serão absolvidos. Se forem culpados, serão punidos. É isso que vai acontecer. Então, aí eu estou muito tranquilo, Você sabe que uma coisa que me deixa tranquilo é o seguinte: a verdade só o Bolsonaro sabe. Se ele quis dar golpe, ele sabe que quis dar. Por isso é que ele fugiu para Miami.
fosse um homem que não tivesse preparado toda aquela podridão de comportamento, ele teria dado posse, como qualquer ser humano civilizado faria. Mas ele não. Então é o seguinte, vamos aguardar o julgamento. Vamos aguardar o julgamento com muita tranquilidade, porque eu acho hilariante eles pedirem anistia antes de serem condenados. Ou seja, significa que eles não acreditam neles mesmos. Bom, vamos por partes aqui. Primeiro, eu acho uma conduta muito bonita do Lula de defender realmente aí que eles têm um direito à ampla defesa, enfim, depois de tudo que ele passou, né? A gente sabe a podridão que foi aquela Lava Jato, aquele Deltan Dallagnol, aquele Moro, essas figuras desprezíveis aí. Bom, Lula agora se posiciona defendendo o direito à defesa, né, do Bolsonaro, enfim, dos aliados dele ali que são acusados. De toda forma, acho uma postura bonita. Mais uma coisa, ele relembra essa coisa do Bolsonaro ter fugido para os Estados Unidos antes da posse do Lula. Isso tá ficando esquecido assim, também, olha, tem várias coisas que o tempo vai passando, e a mídia vai esquecendo, a justiça vai esquecendo. Tem o caso da pandemia, né, que já foi esquecido completamente aí pela mídia, uma coisa que ninguém mais fala. Mas realmente, o Bolsonaro fugiu ali para os Estados Unidos antes da posse do Lula, tanto que foi lá que ele se envolveu com aquela coisa do cartão de vacina, que agora pode condenar ele para levar para cadeia. É um cara assim que claramente sabia que estava enrolado, tava ali com medo já da corda chegar no pescoço logo na posse do Lula, fugiu. Quando viu que não ia dar nada, voltou pro Brasil, mas é óbvio que ali ele tava temendo alguma coisa. Ele sabia que tinha alguma coisa de errado. Pessoal, vamos passar aqui pro segundo assunto desse vídeo, e para mim o mais importante, que é uma matéria sobre uma posição aí do presidente Lula em relação à exploração de petróleo na bacia Foz do Amazonas, que fica ali na margem equatorial do Brasil. Ele diz que isso pode ser feito sem prejuízos ao meio ambiente. Vamos lá. Abre aspas pro Lula. Queremos o petróleo, porque ele ainda vai existir muito tempo. Temos que utilizar o petróleo para fazer nossa transição energética, que vai precisar de muito dinheiro. A gente tem perto de nós a Guiana e o Suriname pesquisando petróleo muito próximo à nossa margem equatorial, disse Lula durante entrevista a rádios de Minas Gerais. Precisamos fazer um acordo e encontrar uma solução em que a gente dê garantia ao país, ao mundo e ao povo da margem equatorial que a gente não vai detonar nenhuma árvore, nada do Rio Amazonas, nada do Oceano Atlântico. Pessoal, isso aqui é o óbvio, e é uma coisa assim, tava um papo de maluco isso um tempo atrás, o pessoal tava tapando os olhos e tratando como se não, já era, se for explorar lá na foz do Rio Amazonas, vai acabar com o Rio. Pessoal, por favor, a matéria vai trazer aqui daqui a pouco, não estavam permitindo nem a pesquisa, para irem lá, verem se é viável, se tem como fazer sem atingir o meio ambiente, não estavam aprovando a pesquisa. A dona Marina Silva à frente disso, nesse desastre que é o ministério dela. Mas vamos continuar aqui. O governo tem a expectativa de que o IBAMA conceda autorização para exploração ainda no primeiro semestre deste ano. Um dos argumentos do Palácio do Planalto para acelerar essa liberação é a proximidade da COP30, Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que acontece em novembro em Belém. O governo gostaria de evitar que a conferência, em que o país tenta se posicionar como um líder na luta contra as mudanças climáticas, seja contaminada pela imagem de uma nação que continua a ampliar a exploração de combustíveis fósseis. Em outubro do ano passado, técnicos do IBAMA rejeitaram estudos complementares que já tinham sido apresentados pela Petrobras e recomendaram o arquivamento do pedido feito pela petroleira. O documento com a negativa foi assinado por 26 técnicos do órgão ambiental. O presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, no entanto, decidiu dar novo espaço para que a companhia apresentasse informações e medidas. Há 2 semanas, a Diretoria de Exploração e Produção da Petrobras, Silvia Anjos, diz que a estatal concluirá neste primeiro trimestre o que acredita ser a última exigência para a licença ambiental do poço no chamado Bloco 59. Trata-se da construção de um centro de despetrolização de animais em Oiapoque, cidade mais próxima ao poço em que a estatal encara como prioritário para repor suas reservas de petróleo a partir da próxima década. Enfim, pessoal, é uma operação realmente complexa, não é simples,
matéria vai falar aqui da participação do Alexandre Silveira, inclusive. A autorização para explorar petróleo na Foz do Amazonas é vista como uma etapa crucial pela Petrobras para ampliar suas reservas. O plano é defendido pessoalmente pelo presidente Lula e ficou com Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, a missão de acelerar o processo. Ainda na entrevista dessa quarta, Lula disse que é uma tentativa de jogar sobre a ministra Marina Silva, ministra aí do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a responsabilidade pela demora na aprovação do plano de exploração. A Marina não é a responsável, disse Lula. É sim uma grande responsável, já deu declarações públicas sobre isso. Mas a declaração do Lula é a seguinte: não é a companheira Marina. Vamos ter que encontrar uma solução para que a gente explore essa riqueza, se é que ela existe, em benefício do povo brasileiro, declarou. A região já teve 95 poços petrolíferos perfurados, com apenas uma descoberta comercial de gás natural e alto índice de abandono por dificuldades operacionais, que o setor diz serem reflexo da tecnologia ultrapassada quando a região teve seu pico de exploração nos anos 1970. Pessoal, tem que fazer um estudo. Tem que ver se é viável. Porque é o seguinte, a matéria fala, Suriname e Guiana exploram ao lado, na região deles, ao lado de onde o Brasil exploraria. E a gente sabe que isso vai pro bolso, acaba indo pro bolso da Europa, dos Estados Unidos, simples assim. Aí vai ficar com preciosismo de não pode nem fazer um estudo, meu Deus do céu, não mexe perto do rio. Faz o estudo, se for viável, se não for causar grandes danos ao meio ambiente, por favor, né? É uma riqueza muito grande, o Brasil não pode ficar para trás nessa. Certo, pessoal? Mais uma vez, peço seu like, seu comentário, muito obrigado e até a próxima.